Olá, olá, boa tarde. Vamos a mais um autor para o concurso público de Guarulhos. Vamos lá. Próxima autora, Arias, é a Celina Alves Arias. Ela está na bibliografia do concurso, tá? Para Guarulhos. Ela não escreveu um livro, né? Aqui na bibliografia não é livro, mas está na bibliografia porque ela participou, foi uma palestrante de uma conferência nacional sobre educação básica, tá? Então, ela tinha que expor a ideia dela sobre a função social da escola, tá? Então, ela se baseou no que a lei determina, depois no final da palestra ela dá uma opinião própria, ok? Então, vamos aí o que foi falado nessa palestra da Arias, ok? Vamos lá? Vamos lá. Celina Alves Arias, a função social da escola. Então, o foco da Celina é falar sobre a função social da escola. E ela foi a palestrante dessa palestra. Então, primeiramente, ela vai falar o que é educação, porém não na visão dela. Ou seja, ela tirou da onde o que é educação para falar nessa palestra? Da lei, do que a lei determina. Então, no primeiro momento, ela vai falar de educação dentro do que a lei determina, tá? Ela vai citar a LDB. Então, vejam. Processo e prática social. Então, educação é processo e prática social constituída e constituinte das relações sociais mais amplas. Depois, processo contínuo de formação. C, direito inalienável do cidadão. Por que foi colocado direito inalienável? O que isso significa? Que é um direito que não pode ser tirado do cidadão. Todo cidadão tem direito à educação. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, todos têm o direito à educação. E é um direito garantido por lei, ou seja, não pode ser tirado. Certo? Então, por isso que ela coloca aí. E quando é falado processo contínuo de formação, por quê? O aluno entra no infantil, depois ele passa pelo fundamental, depois ele vai para o médio, né? Isso são as etapas da educação básica. Aí o nível superior também é uma etapa, só que não é uma etapa da educação básica, porque ele não é obrigatório, faz faculdade quem quer. Então, quando é falado aqui processo contínuo de formação, é uma continuidade. O aluno entra no infantil, vai dar continuidade no fundamental, depois vai dar continuidade no ensino médio e assim vai. Tudo bem? Então, vamos lá. A prática social da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, para atender às diferenciadas demandas. Ou seja, não é necessário que seja somente dentro de uma sala de aula. Mas a educação é uma prática social, ou seja, o cidadão faz parte de uma sociedade, ele tem o direito à educação e ele vai aprender, ele pode aprender dentro da sala de aula como fora da sala de aula. Tudo bem? A escola é considerada um espaço, né? Para eles terem a função social de uma escola é a educação. Então, a escola é um espaço onde eles vão conseguir ter essa educação. Não necessariamente precisa ser só dentro de uma sala de aula. Continuando. Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola, entendida como espaço de garantia de direitos. Ou seja, se todo cidadão, né, todo aluno tem direito à educação, certo? Então, é um direito, a escola é um espaço de garantir esse direito, ok? Devemos trabalhar em defesa da educação pública, gratuita, democrática e inclusiva. Tudo palavra-chave que está na lei
mas é falado pela Celina, ok? Ó, pública, gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos, ou seja, o mínimo de qualidade para todos, independente se é infantil, fundamental, médio, ok? É fundamental a universalização do acesso. O que significa isso? Todos têm o direito ao acesso à matrícula na escola. A ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, jovens e adultos em todas as etapas. O que significa todas as etapas? Infantil, fundamental e médio. São as etapas da educação básica. E modalidades da educação básica? O que significa modalidades de ensino? Modalidades da educação básica. Tudo que não é etapa entra como modalidade. Exemplo, educação especial é modalidade, educação de jovens e adultos é modalidade, educação quilombola, educação indígena, educação à distância, educação técnica profissionalizante. Eu já falei, quilombola, educação de campo, que é educação rural, ou seja, tudo são modalidades de ensino, ou seja, perpassam, né, pelas etapas, tudo bem? Então, etapas só existem 3, infantil, fundamental e médio, tudo bem? É indispensável a escola, portanto, o que é necessário que a escola faça? Socializar o saber sistematizado, né, que os alunos têm o direito do ensino-aprendizagem, fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos, que realmente eles tenham uma aprendizagem significativa, aliar o saber científico e o saber prévio, ou seja, o que eles vão aprender, né, e o que eles já trazem, a bagagem que eles trazem, adotar uma gestão participativa no seu interior, ou seja, que todos participem ativamente da escola, né, por isso fala participativa, construir na construção de um Brasil como um país para todos, com igualdade, humanidade e justiça social. Da onde a autora tirou isso? É da cabeça dela essa parte? Não, ela tirou da Constituição, no artigo 205 da Constituição, e também ela citou o artigo 1 e 2 da LDB. Foi daí que ela tirou para começar a palestra dela nessa conferência, ok? Continuando. Então ela conclui uma parte da palestra dizendo: função social da escola. Isso cai no concurso público. Qual é a função social da escola? O compromisso com a formação do cidadão e da cidadã, com o fortalecimento dos valores de solidariedade, compromisso com a transformação dessa sociedade. Tá? Então, o foco da autora é falar a função social da escola. Então, o que seria a função social da escola? A formação dos cidadãos. Esse é o compromisso da escola, essa é a função social da escola, esse é o pensamento da autora. Então, a escola tem uma função social. Que função social é essa? Formar cidadãos. Então, para formar cidadãos que sejam independentes, autônomos, críticos, prontos para a sociedade, pensantes, questionadores, né? Então, para formar esse cidadão, não conta só conteúdos básicos da base comum. Então, português, matemática, história, geografia, ciências, artes, educação física, não basta só esses conteúdos da base comum. Vai entrar os conteúdos da base comum, vai entrar conteúdos da parte diversificada do currículo, ou seja, o professor faz muito mais. Se é para formar o cidadão por completo conforme a lei determina, que lá diz o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho, então não basta apenas os conteúdos da base comum. Você vai formar um cidadão, então você vai trabalhar respeito, ética, cidadania, pluralidade cultural, enfim. Tudo bem? Então, este é o compromisso, essa é a função social da escola, concluída pela autora. O compromisso com a formação dos cidadãos. Tudo bem? Depois, no final da palestra,
ela cita o seguinte, que educação não é mercadoria e comercializar estudantes é crime. Por que ela fala isso? Porque no pensamento da autora, nós temos que valorizar mais a educação pública, gratuita, com mais qualidade. Porque ela fala assim, que enquanto todas as escolas não estiverem nesse padrão de qualidade, né? Porque a escola gratuita, pública, tem que ter a mesma qualidade que uma particular. Certo? Então, esse comentário que ela coloca que educação não é mercadoria, comercializar estudantes é crime, ela está se referindo às escolas particulares, onde muitas escolas, conforme ela, só estão pensando no lado financeiro, mais uma matrícula, mais um número. E não estão pensando no que realmente importa para o sujeito, para o cidadão. Formar o cidadão, né? A qualidade do ensino-aprendizagem, enfim, tá? Por isso que ela fala, ninguém entende, depois ela explica no final da palestra. Então, o que ela pede? Ela cobra o que nessa palestra no final? Dos governantes. Então, ela fala, olha, vocês têm que olhar para a escola pública, para que elas tenham melhor qualidade, maior qualidade, mas vocês têm que olhar também para as escolas particulares, porque elas estão praticamente comercializando o estudante e não estão preocupados com a formação integral deles. Ok? Então é nesse sentido. Então ela pede para ter um controle aí, uma supervisão nesse sentido. Tudo bem? Então esse é o pensamento aí da autora, a função social da escola, né? Formar cidadãos. Vamos a uma questão do concurso aí? Vamos lá? 1. Celina Alves Arias, em uma palestra na Conferência Nacional da Educação Básica, falou sobre a função social da escola e concluiu sua apresentação expressando sua concepção de que a função social da escola envolve. Então, o que envolve, porque o foco dela é a função social da escola. Então, o que envolve nessa função social da escola? A. Transmissão de certas competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restrito. Foi esse o pensamento dela no que nós estudamos? B. As funções de classificar e selecionar os estudantes para investir naqueles que mostram melhores condições como postulantes aos futuros empregos, pois cabe à educação a formação para o trabalho. Foi esse o pensamento dela, estudado. C. A educação das crianças das camadas populares para cumprir o seu papel de reprodução das relações sociais, de apoio à manutenção do status e da cultura, prevalecendo no meio em que se vive. É esse o pensamento? D. Desenvolver a expressão oral, escrita e o cálculo, para que o cidadão disponha de ferramentas para sobreviver em um meio social e de trabalho em que a competição é cada vez mais acirrada. E o compromisso com a formação do cidadão e da cidadã, com o fortalecimento dos valores de solidariedade e o compromisso com a transformação dessa sociedade. Então vamos lá. O que estaria certo, o que estaria errado, palavra-chave negativa, palavra-chave positiva. Na letra A, não é a resposta correta, né? Tem várias coisas. Não é o pensamento da autora falar do mercado de trabalho, altamente seletivo. Ela não fala de competitividade, mercado de trabalho, então esse não é o pensamento da autora. Então a letra A já estaria eliminada. Então quando vocês encontram algum erro, alguma palavra negativa que não é o pensamento da autora como um todo, vocês já vão eliminando. Então letra A, por exemplo, ela falou de mercado de trabalho, né? De competição, esse tipo de coisa? Não. Então a letra A já estaria descartada. B. Funções de classificar e selecionar. Essas são palavras negativas para o concurso, não só da autora,
para o concurso inteiro de vocês. Está na lei, nós não podemos selecionar, classificar alunos, tá? Então, lembrando que é um processo contínuo, formativo, diagnóstico, né, mediador, enfim. Não podemos, então, classificação, seleção, classificar, selecionar, são palavras negativas para o concurso inteiro. Estaria eliminada a letra B também. A letra C, em nenhum momento ela fala dessa diferença e fala de crianças das camadas populares. Ela fala de educação como um todo, independente se são crianças pobres, ricas, classe média, não importa. Todos têm o direito à educação e a escola tem essa função social, certo? Na letra D, muita gente colocaria a letra D como resposta certa. Por quê? Tem coisa certa nela, não é o pensamento da autora, mas a letra D estaria certa nesse sentido, ó. Desenvolver a expressão oral, escrita e cálculo, isso está na lei, que o ensino fundamental, né, uma das funções aí do ensino fundamental é desenvolver nos alunos a leitura, a escrita e o cálculo, tá? Mas aí não está falando da função social, que é o pensamento da autora, certo? A autora fala de formar cidadão, mas não fala que para formar o cidadão é a expressão oral, escrita, cálculo. Ela fala como um todo. Então, a alternativa correta é a letra E. O compromisso, a palavra-chave, formação do cidadão, tá? A função social da escola está atrelada à formação do cidadão. A resposta correta aí seria a letra E, ok? E aí termina mais uma autora, ok? Vamos treinando, tá? Vocês vão ter vários simulados aí, tudo bem? Só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo? Só um minutinho, gente. Deixa eu ver. Às vezes, a gente está tão acostumado com aulas presenciais que a gente tem que tudo adaptar. Dá muito mais trabalho a aula gravada ou ao vivo, porque você tem que se preocupar com o som, com o vídeo, né? Vocês sabem muito bem disso. Só um minutinho, deixa eu entrar aqui. Não tá voltando? Deixa eu ver. Não tá voltando.